Maiara, mais, Aldine, 60 mais. Se você continuasse a ter poder, você não me trataria assim. Ai, uma pena que o Guel não esteja, hein, dona Aldonza? Sabe o que é? Eu vim aqui pra comemorar com ele. Você precisa aprender a trancar essa porta, Você Eduardo. precisa aprender a bater. O que você está fazendo nessa hora aqui, Camila? Tarde pra burro? Eu preciso de você, eu preciso muito de você. Você tá calado hoje? Que é? Ai, se abre comigo. O que é? Eu fico contente. Sabe que eu nunca te vi assim tão bem, tão feliz. É que eu nunca fiz nada que desse tanta felicidade pra dona Aldonza. Oi, gente. Finalmente chegamos ao nosso 5º programa. Vocês vão adorar. A gente vai ter uma entrevista muito gostosa, carinhosa com a Débora Duarte. Essa atriz maravilhosa que marcou uma geração. Uma não, várias gerações. E depois nós vamos ter uma conversa extremamente necessária com a doutora Priscila Mendonça, do Centro Auditivo Escutar. É muito, muito bom mesmo. Não percam. a gente quer, A gente vai à luta. eu quero, Eu posso. eu não tenho época, Meu tempo, é agora, eu faço. e aconteço, Dá licença. eu tô podendo, Não toleramos preconceito. etarismo é coisa séria, Pare. pense, Procure entender. Nós ainda temos muita coisa para viver. Nós somos atemporais. Maiara, mais, Aldine, 60 mais. Bonito. É porque ele é virgem. É, tá virgem? É, Nossa, da o meu... raiz até a ponta. É, o meu não, perdeu tudo. Não perdeu nada, você recupera tudo. Pois é, mas tem que deixar ficar virgem. Tem. A Globo Mas, ficou então, doida. eu achei que eu ia morrer trabalhando. Que nem a Henriqueta Brieba, Elza Gomes, essas queridas. Elas foram Mas não é mais assim. Não. E essa coisa da vou morrer trabalhando, era naquele período, elas morriam trabalhando mesmo. É, Brilhando! brilhando. Luísa Mafalda, Eva Tudor. Renata Fronzi. Todas. Todas. Se a gente ficar aqui brincando disso, nós vamos fazer uma lista. Zezé Macedo, que fazia comigo a escolinha, coisa Ah, querida, Zezé. amada, né? Morreu ali trabalhando. Tudo diva ao seu jeito, né? Às vezes é no humor e tal. Hoje em dia a gente não sabe nem só se até quando nós sobreviventes continuaremos assim. Sim. Porque a gente não sabe nem quanto o planeta vai sobreviver também. Então, nós estamos vivendo uma época, você não acha? Uma coisa muito estranha, muito esquisita. Estranha. A Dias minha geração estranhos, momentos pegou estranhos. todas essas coisas esquisitas, né? A nossa adolescência era um precipício no meio, um pé cá e outro lá. Você não sabia para que lado ia, porque eram as coisas explodindo, né? Mas Tudo tinha bailinho de acontecendo. garagem. Mas é o seguinte, era diferente. Ah, era Não, diferente. tinha mais qualidade. Tinha muito mais qualidade. Gente, anos 80. Agora tudo é novelas. fluido, desaparece. A vida tá fluida, percebe? Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão distantes da sua essência, de quem são, do seu autoconhecimento. E tudo é feito para que isso aconteça. Então elas vivem, sofrem, emitem opiniões que elas não têm nem oportunidade nem tempo de pesquisar se são delas mesmas, genuínas, ou se foram, né? E isso é muito triste. Isso que você está falando é maravilhoso, porque eu acho que agora eu sinto isso, essa necessidade, estou entrando nesse projeto de introspecção, de olhar para dentro. E lá e se dá a mão e dizer, essa sou eu. Eu sou Buscar isso sua aqui. criança. O resto é sujeira cultural, exatamente. Nada disso me pertence, até porque nada pertence mesmo, Débora. Né? Tudo vai embora, não é, Má? Nada pertence. Nada pertence mesmo. É uma viagem meio, né? Então, assim, por isso que eu digo, desfrutar, mas eu cada dia exerço Deu mais. saudade da bujanra que ele falava. Ele citava muito. Quem é o autor da frase viver é perigoso?
Não sei. Se a mulher ou se é brecha, olha a diferença. Eu não sei de que é essa frase. Mas viver é muito perigoso. É muito perigoso. É. Viver dói, viver machuca. Nossa Senhora. Viver não é fácil. Falam que viver não é para amador. E não é mesmo. Não é para amador mesmo. Teve um amigo que falou assim, ai, foi aquela preparação, e pipipi, e daí, tchum, acabou. Tudo isso pra nada, ela disse. Eu acho que tá Porque todo é mundo mesmo nessa assim. mesma situação, sabe? Com preguiça, gente. Pelo amor de Mas Deus. eu acho que faz parte do entardecer da vida, que as pessoas mudam os projetos, as necessidades. Eu acho que eu tava doida para ficar velhinha. Eu cultivo os meus cabelos brancos. Estão lindos. Porque eu acho que são direitos adquiridos. Dá licença, já vivi para isso, já vivi para aquilo, já tentei agradar isso, já me esforcei naquilo, já errei de montão aí. Agora dá licença, vou viver um pouco para mim. Direitos adquiridos. Então, esse é o lado gostoso do envelhecimento. Gente, então, nosso programa, a gente estava sem fazer nada, né? Aí a gente falou, a Jenny falou, ai, eu queria tanto. Vamos falar, porque assim, quanta gente bacana que tá na mesma posição da gente. Mais de 60, que eu já tenho mais também. E assim, a gente viveu uma época maravilhosa da televisão, do teatro, e depois a gente viveu uma época horrível da pandemia. E a gente tá sobrevivendo, né, Débora? Pois é, a gente devia ser premiada com trabalho. Eu também acho. Quanto mais não fosse, porque sobrevivemos. Exatamente. Chegar aos 73 já é um troféu. Você é uma fênix. Eu também acho. Uma Débora, você é uma fênix. Que talento, Débora. É. O que a gente mais Uma fica triste diva, é que a é. gente tinha tanto talento nesse país. A gente tem tanto talento, Tanto não talento. conseguindo se expressar de jeito. É uma pena, é uma perda, eu acho. Eu acho também. É uma grande É perda. uma perda, gente. Eu acho. Né? Eu acho também. A gente vem de uma escola onde a profissão era um ofício. Isso. Né? Então a nossa relação com o trabalho foi uma escola tão diferente do que é hoje em dia. Mas enfim, hoje em dia acho que além de ter talento no seu trabalho, você tem que ter talento para lobby. Eu não tenho o menor. O único amigo meu, não quer mais escrever. Exíssimo autor. Lauro. Então, assim, essa ausência, né? O Lauro Porque tá fazendo uma temos falta. pouca dramaturgia, personagens para as nossas idades bons. Então a gente fica esperando o que a vida vai mandar. Eu cansei de concorrer com a vida, sabe? De querer ter o controle, de querer fazer acontecer. Cansei, a vida sempre vai ganhar o Oscar. The winner is a vida. Então deixa a vida me levar. É vida, né? Vai eu. Mas você não acha que é bom, assim, nesse momento também, que a gente já, não é o caso ainda da Má, mas que a gente já tá nos 70, nesse momento, assim, deixa a vida me levar? Porque você tem Deixa a vida me levar até quando você puder custeá-la, né? Sim, não, mas que eu sou muito econômica, gente. Não, mas assim, sempre vai aparecer alguma coisinha, sempre tem um reprise seu que vai aparecer. Tem. Sempre tem um carinho de algum lugar em relação ao seu passado, em relação ao que você fez. Isso é uma grande ajuda também. Mas ficar correndo atrás, eles não estão muito interessados nos... Não, quanto mais você corre atrás, mais difícil fica. Pois é, relaxa. Débora, você conviveu com as suas irmãs? Ou você viveu mais sozinha, assim, com a sua mãe? Na verdade, eu vivi mais sozinha, assim. O Lima trabalhava muito, né? TV ao vivo, e eu também. Então, eu fui criada muito solta lá nos corredores da Tupi ao vivo. Então, minha casa eram mais aqueles cenários de árvore pregada no chão, com prego ainda naquele tempo. Aqueles cenários, aquelas histórias do Júlio Gouveia e Tatiana Belinsky, que a gente fazia o Teatro da Juventude. Depois foi engrenando novela, nunca parei. Então era escola e Tupi. Não era ficar em casa com a mãe mesmo, porque a mãe estava trabalhando. Também era atriz. Também, não, eu sei. Então minha escola foi
E depois Os grandes irmãs... professores da Tupinambá, Eva Vilma, Laura Nossa, Cardoso. e o que a Débora trabalhou, assim, gente, Trabalhei estrela, né? Era com Estrelismo. grandes atores. Uma coisa maravilhosa. E você, Débora, tem 3 netos ou 4? Eu tenho a Malu, que é a Maria Luísa, que é a mais velha, está fazendo medicina, faculdade na Argentina. Tenho a Ana Clara, que está fazendo a Cal, no Rio, que é a do meio. Atriz. E tenho um temporão, que é o Antônio, que é o príncipe, xodó. que eu acho que ele está com 8 agora. 7 ou 8. E 2 filhas. Agora, como chamou aquela novela que você fez, com, acho que era com o Fagundes, Ah, Corpo a Corpo. que você era mulher bem-sucedida e tinha aquele marido... Corpo a Corpo. É. Que maravilha. Depois, na Bandeirantes, a gente fez o Cara a Cara com o Toalinho. Que também era uma delícia, eu gostava do cara a cara. É. Mas essa que você perguntou era do Gilberto Braga, É. com a Glória Menezes, o Fagundes era meu marido, Era- o Celton Mello era meu filho, que eu Pequenininho. chamava de filhotinho, né? E era um momento bem, assim, muito a ver, porque era questionamento, de repente a mulher ganha melhor que o homem. Como é que fica a situação dele, E o homem né? nunca aceita. Né? É, O homem aí sempre era- se sente era esse mal questionamento, e- é. Mas a novela assim, que eu sinto saudades não é nem novela, é o Anarquistas, graças a Deus. Ai, Que maravilhosa. coisa maravilhosa. Que trabalho. Neila Torraca. Era a direção do Avancini. Do Avancini, brilhante. Mestre, eu sinto não ter mestre. trabalhado com o Avancini. Eu trabalhei um Nunca. pouquinho. Eu nunca. Fiz Que muito pena. Avenida Paulista com ele. Ai, que é lindo. Ele chegou para mim e falou assim, porque o sotaque não era o sotaque italiano, era italiano, mas era um sotaque específico. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu quero sotaque no olho. Mas se você conseguisse fazer, ele sabia como mostrar. O Avancini era fogo. Ele era Que fogo. maravilha. Ele era tudo. Eu sou romântica, Ai, eu sou ingênua, mas eu também sou alegre e dura na queda. Isso que é maravilhoso. Então, eu não diria- digo eu sou feliz, mas eu sou feliz. Você é uma vencedora, você é uma vencedora. Quem não desiste, vence. Quem desiste, não vencerá jamais. Graças a Deus. Eu prefiro. Débora, sabe que eu me lembro? Uma vez a gente fez um Sem Censura e você leu uma poesia sua que era linda, linda, linda. Você ainda escreve poesia? Eu parei um pouco. Mas era linda uma poesia, eu nem me lembro. Era o quê? Era Ai, sobre faz- a maternidade Acho ou era que era sobre... sobre a maternidade. Faz Ah, tá. muitos anos isso. Quer que eu diga? Diga. Fico te olhando entre espanto e medo. Me irrito e enterneço ante tua dependência passiva, porque você que ainda não me olha já grita na minha barriga. Me transforma. Aí eu te observo no meu corpo e me pergunto se já reclamas mais espaço no meu pescoço um laço. Olha, eu não quero te tratar como um prêmio. Não quero fazer você um produto de sacrifício, de amor. Porque eu te presinto na insônia, na taquicardia. É quando eu quase te ouço respirar. E aí eu transpiro louca. Eu tento te adivinhar, porque você pulsa no meu sangue como um peixe pula no mar. Eu te desejo, mas eu tenho medo do poder de te matar. Teu grito acorda as noites que se embaralham nos nós das redes. Eu puxo, feroz contra as marés. A ver se eu agarro 2 estrelas e te ofereço de feitos pés. É essa? Eu acho que é, porque é muito lindo. O nosso amor a gente Inventa, Ai, canta. só pra se distrair. Que lindas, adorei, meninas. Entrei lá, bem pequenininha, devia ter, que sei, 10 anos. Olha só, menos até. Começaram a leiloar um prato, leiloar outra coisa. Aí leiloar uma, como é que chama? Um negócio assim, um pratinho cheio de pratinho de sobremesa, assim, pequenininhos. Um pirex, uma coisa assim. Aí o cara começou a dizer, não sei o que, tanto, dou-lhe um eu. 10. Todo mundo doido. Todo mundo, meu. Olha como eu sempre fui atrevida.
20. Ninguém falava nada. Meu pai não tava trabalhando lá na festa. Dole 1, dole 2. Leiloada pra menina. O meu pai chegou lá, teve que pagar. Falou, o que é isso? Ué, eu pensei que era só gritar. E eu gritei. Era só oferecer e oferecer. Ai, menina. Quase foi outra chicotada. Quase foi. Não foi muita gente ali, né? Má, até hoje as pessoas vêm falar, nossa, te paquerei, nossa. Então a gente está nos lugares e as pessoas vêm falar isso. Conta um pouquinho de quando chegou aquela menininha linda, magrinha, delicada. Como é que era esses meninos ensandecidos atrás de Maiara Magri? Eu era muito menina mesmo, muito... Nossa, parecia que tinha 15 anos, 14 anos. Então, assim, claro, várias paqueras, ainda mais quando eu comecei a fazer televisão, mas eu sempre fui muito reservada, tímida mesmo. E aí fiquei, tipo assim, namorei. Um ator também que fazia EAD comigo, Nelson Basqueville, que eu adoro. Ele disse que te ama. A gente começou junto, assim, sabe? Primeiro ano da EAD, a gente Ele era lindo, né? fez tudo junto, foi muito legal. Depois, assim, tive, claro, uns colegas que me paqueravam um pouco, mas eu fiquei muito na minha, sempre fechada na minha, uma menina tímida. Comportada, você vê, olha a diferença brutal exibida aqui. Então, uma coisa que eu queria falar é isso, a gente está fazendo um programa e eu e a Aldine, nós somos tão diferentes e a gente se dá tão bem. A gente teve momentos na carreira tão diferentes e a gente também teve momentos da gente fazer novelas juntas. Foram momentos assim de fazer muita comida lá em casa, de muita conversa, muita troca de carinho, amizade. E de repente agora esse programa é isso. A Maiara mais, a Aldine 60 mais, com as nossas diferenças e as nossas proximidades. Que mostra que somos amigas, que poderíamos ter muitas diferenças, mas a nossa amizade é tão grande. Exatamente. Que nos une e faz a gente gargalhar 24 horas em cena. Eu já ri muito agora com a história da Aldine, mas adorei. Eu também, Márcio. Eu sabia que você era comportada, você nunca me enganou. Oi, gente! Oi, meus amores! Hoje a gente tá aqui num lugar muito especial, fazendo uma matéria para vocês, 60 a mais, mas menos de 60 também muitas vezes precisa, não é? Tem esse pequeno probleminha que não é problema, você vai ver que é solução quando você encontra o médico certo, a doutora certa, a clínica certa. Estamos na Escutar. Nós estamos aqui com a doutora Priscila Mendonça, que vai explicar muita coisa importante pra gente que está passando dos 60, dos 70, dos 80. E pra gente que também é mais jovem, mas por algum motivo já perdeu essa sensibilidade sonora. Mais de 28 milhões de pessoas sofrem com problemas de ouvido e não é idoso, nem acima dos 40, nem dos 60. Existem pessoas com 10, 18, 15, 20 anos que já sofrem com zumbido. É uma doença que é bem comum e está aumentando cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. Então, meninas, eu gostaria de exemplificar para vocês aqui o que seria uma audição natural e o que seria uma perda auditiva. Então, eu usei uma audiometria de um paciente meu para mostrar para vocês como é que funciona o nosso cérebro na questão auditiva. Então, aqui, nessa faixa amarela, é onde estão todos os limiares naturais do ser humano. Para a gente ouvir bem, a gente tem que estar com esse gráfico auditivo assim, todo amarelinho. Certo. Vocês estão percebendo que existe uma sombrinha aqui que parece uma banana? Tá. Ela tem a nomenclatura de banana da fala, banana do entendimento. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou agora mostrar para vocês uma audiometria de um paciente que tem a perda auditiva. Perceberam que a parte amarela ela já caiu, já tá menos que a metade dessa banana? Priscila, eu queria que você falasse para mim uma coisa muito importante, que é o isolamento social do idoso. Por que acontece isso? Ok.
Existe uma doença na área chamada presbiacusia. É uma perda auditiva que acontece com as pessoas idosas mesmo. Então, depois dos 40, a gente vai perdendo visão, tato, olfato e a audição também a gente perde. Então, a maioria das pessoas que têm a dificuldade auditiva, elas vão apresentar esse problema após os 40. Então, elas acreditam que é assim mesmo, elas começam a se isolar do mundo por ter vergonha de buscar uma solução, um tratamento. Por exemplo, a avaliação auditiva a gente precisa fazer todo ano, pelo menos uma vez ao ano. É necessário, principalmente após os 60 anos. Por quê? Porque a presbiacusia ela pode acontecer de repente. Então a perda auditiva ela é muito silenciosa, ela vai acontecendo aos poucos, você não vai percebendo. Muitas vezes o seu parente, o seu familiar mais próximo percebe e você não. Então como é que o seu parente vai perceber? Você começa a se isolar da sociedade. Então você tem uma festa em família e a pessoa que está com a dificuldade auditiva prefere ficar sozinho em casa ao invés de participar dessa conversa. Por quê? Porque muitas vezes se sente constrangido por ouvir e não entender. Então a perda auditiva, ela não é em questão de potência, sim de entendimento. Então muita gente escuta, porém elas não entendem que estão escutando. Olha, isso é muito importante, doutor. Assim, de modo geral, quem não está mais ouvindo, mas não está ouvindo totalmente, perdeu uma parte do entendimento da coisa. Olha, exato. Que interessante isso. Então, a maioria dos pacientes que nos procuram, eles vêm mais por conta de um familiar que traz ele praticamente na marra. Então, eles até questionam, não, mas eu estou escutando. Quem está reclamando é ela, mas é ela que fala para dentro, ela que não tem uma boa dicção, a TV que está muito baixa, põe a culpa nos outros. Então, essa percepção é muito difícil para o paciente aceitar. Por quê? Porque eles associam isso à velhice, à impotência. Não é nada disso. Hoje em dia, a perda auditiva pode acontecer em qualquer idade. É óbvio que com o passar dos anos, a tendência é piorar, como a visão mesmo, né? Então a gente tem aquela dificuldade de enxergar para longe, para perto, quando a gente passa dos 40, é a mesma coisa com a perda auditiva. Só que pior, porque a perda auditiva, o sentido da audição, está muito mais vinculado ao entendimento do que à visão. Então, muitas vezes, a pessoa que não trata com antecedência, ela pode até ter problemas cognitivos, como, por exemplo, um problema mental, de verdade. Quer dizer, ela pode se aproximar mais fácil desses problemas de demência da terceira idade? Sim. Exatamente. Então, meninas, olha, observem que esse paciente ele tem uma perda auditiva neurosensorial. Sim. Então, aqui a gente tem discriminados tipos de perda, se ela tem uma perda leve, uma perda moderada, uma perda severa ou uma perda profunda. Então, tem muitos pacientes que chegam aqui e perguntam, olha, doutora, tem algum tratamento para resolver minha perda, que é uma perda moderada? Pra gente é indiferente o tipo de perda, mas o conteúdo desse problema. Então, pode ser uma perda moderada, mas pode ser uma perda condutiva. Então, existem 3 tipos de problemas auditivos. Problema de condução, problema de orelha média e problema de orelha interna. Hoje, a grande maioria das pessoas sofrem com problema de orelha interna. É onde está associada toda a integridade dessa nossa parte membrana. cinza. Exatamente, essa parte cinzinha aqui, ó, que a gente nomenclatura como banana da fala. E qual a ligação desta perda com o Alzheimer? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, Sim. todo o sistema auditivo? Ao contrário do que todos pensam, a gente não escuta pelos ouvidos, a gente escuta pelo cérebro. Então, o sistema auditivo é um caminho que a onda sonora percorre para chegar até o cérebro. Então, qualquer defeito que exista dentro desses problemas, ou da orelha externa, que é o conduto, da orelha média, que são os nossos ossículos que amplificam ou diminuem a intensidade sonora, e da orelha interna, que é o nosso famoso caracol, qualquer problema que a gente tenha dentro dessas 3 linhas, o nosso cérebro não recebe o som adequadamente. Então, se a gente tiver, por exemplo, um excesso de cera no conduto, então todo mês eu preciso passar ao otorrino para retirar aquele excesso de cera. Então esse excesso de cera ele vai obstruir totalmente o conduto. Então a onda sonora ela vai ter dificuldade de passar pelo aquele do conduto. Então tem que estar limpinho sempre. Tem que estar limpinho sempre, porém não pode passar cotonete. Outra história. Não pode passar cotonete. Então, o que acontece? A pessoa vai ter que falar um pouco mais alto para que aquela pessoa que está com dificuldade ou com obstrução no canal consiga escutar. Porém, a orelha média e a orelha interna estão íntegras. Então, o som vai chegar até o cérebro. Codificado, inteligente, sem perda nenhuma. Quando o problema é na orelha média, vamos supor que é familiar, vamos supor que as pessoas têm problema de otosclerose. Isso vai de mãe para filha, ou então pode pular uma geração. A mãe teve, a filha não, a neta teve.
Tá. É um problema também que dá para tratar tranquilamente. Basta falar mais alto, mais devagar, com o aparelhinho auditivo vai resolver. Aí existe o problema que afeta a maioria da população, que é o problema de orelha interna. Que ali dentro do nosso caracol, nós temos células, como cílios de olho mesmo, sabe? Cílios de olhos. Quanto mais células a gente tem, mais interpretação o som manda para o cérebro. Então, se eu tenho morte de células, porque com o tempo o nosso cabelo cai, nossos cílios caem e nossas células ciliadas vão se perdendo também, vão caindo. Então, quanto mais células eu perder, mais dificuldade o meu cérebro tem de ler o som. Porque as células, elas captam a onda sonora, interpretam e mandam para o cérebro ler. Ficam. Exatamente. E isso pode causar O Alzheimer. Sim. Observam que essa parte mais rosadinha aqui do nosso cérebro parece uma bananinha, não parece? É exatamente a banana do entendimento, a nomenclatura banana da fala. Então, a gente precisa que essa banana da inteligência do som esteja totalmente íntegra. Dentro dela está a memória e o equilíbrio. Então, se eu tenho dificuldade de mandar som para dentro dessa banana, automaticamente eu tenho perda de massa. O meu cérebro entende que ele não precisa funcionar. E quanto mais ele vai atrofiando, mais eu tenho dificuldade de entender o som. Priscila, explica esta coisa que você acabou de falar pra gente, que é muito importante, sobre a perda e a aceitação. Então, o que acontece, gente? A pessoa, quando ela descobre que tem uma perda auditiva, ela acabou de sair do otorrino, o otorrino diagnosticou uma perda, precisa tratar com o aparelho auditivo. Ela demora, às vezes, até 5 anos para procurar a solução. Exatamente pelo preconceito bobo, porque é um preconceito idiota. A gente pode tratar a perda auditiva com um aparelho pequeno, minúsculo, ninguém vê. E aí, depois de 5 anos, obviamente, essa perda ela foi piorando, né? Então, a cada ano que passa, essa perda vai caindo mais. E é importante enfatizar que a perda auditiva, eu costumo dizer isso para todos os meus pacientes. A perda auditiva, ela é silenciosa. É como um câncer mesmo. Muita gente não sabe que tem. Quando ela vai procurar ajuda, quando ela vai perceber que ela já está num estado avançado, praticamente já não tem mais solução. Quanto mais rápido ela procurar solucionar o problema, mais rápido a gente consegue trazer os limiares sonoros de volta. Então, quanto mais células boas dentro da coca ela ainda tiver, né, mais rápido eu consigo trazer o entendimento dela. Então, quanto mais ela vai adiando, infelizmente o aparelho auditivo ele não vai fazer um milagre. O aparelho auditivo ele é um suporte. E se você perde a memória, se ataca, né, o Alzheimer, aí não tem retorno, não tem mesmo como. Inclusive, Mayara, tem um paciente que infelizmente a gente descobriu há pouco tempo. Ele com 65 anos está internado no asilo. Por quê? Porque o grau de Alzheimer dele aconteceu de uma hora para outra que os familiares não tiveram o que fazer, a não ser internar no asilo, porque ele chegou no estado de sair sem era nem beira, então os parentes tinham que buscar, às vezes os parentes tinham que colocar as roupas para ele sair tirando as roupas. E essa pessoa não tinha mais audição e não sabia. Ela tinha uma perda neurosensorial, por isso que é importante focar nessa preocupação. Perda auditiva neurosensorial dá Alzheimer, gente. Então, vamos cuidar da saúde auditiva. Ela é tão importante quanto os outros sentidos. E não, ela achou que tudo bem se as pessoas falassem mais alto, achou que o aparelho incomodava um pouco. Então, essa pessoa, ela foi adiando. Então, a gente não teve o apoio dos familiares, que nessa hora é extremamente fundamental. Sim. E essa pessoa foi adiando, e aí, hoje, com 65 anos... Doutora, mas você estava falando que tem um aparelho bem pequenininho, né? E que ninguém, sabe, fica escondidinho. Só você sabe que tá com ele. Não tem nem anteninha mais. Aparelho auditivo? É uma coisa. Olha aqui, não tem nem aquela antena que fica atrás, nada? Nada, Mayara, não incomoda. Aqui, gente, melhor que isso, só se você não quiser ouvir mesmo, Exatamente. né? Aí você tem a audição seletiva, olha que aí fantástico. só que quer, mas aí já tá no outro caminho, cuidado. Cuidado. Eu costumo dizer para meus pacientes, você não quer ouvir, você não quer brigar com a esposa tá brigando demais, tira o aparelho naquele momento, tudo bem. Só tira quando precisar, isso é ótima ideia. Muito bom. Só que quando a pessoa coloca o aparelho, ela realmente entende que faz a diferença para ela. Nossa, quase que todos os meus pacientes choram na minha sala. Então é muito comum eles voltarem a ouvir barulho de papel, passarinho cantar, barulho de água. Eu pego alguns sons para exemplificar dentro da sala, então eu pego um copo de água e jogo a outra água dentro do copo, eles escutam. Que barulho é esse? É o som da água. Olha que coisa
né? A Eu gente pego- não presta atenção. Não. São sons que você vai perdendo ao longo do tempo, seu cérebro esqueceu. É. Então ele vê, ele acredita que ouviu, Uhum. mas na verdade ele não ouviu. É como um óculos. Então eu tô enxergando bem, eu preciso forçar um pouquinho só, mas eu enxergo. Aí eu coloco um óculos e falo, caramba, como eu posso enxergar melhor com óculos? Então é muito melhor usar óculos. E óculos ninguém tem problema, né? Ninguém. Porque eu acho que a audição, eles acham que vão ser chamados de surdos e velhos e, né? Então tem mais uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês que poucas pessoas sabem. Então nosso cérebro ele é alimentado por todos os nossos sentidos, certo? Audição, visão, paladar, olfato, tato. Mas poucas pessoas sabem que a parte auditiva é o que mais pega a porcentagem no cérebro. Então nós temos um cérebro de 100%, bonitinho ali, regado e alimentado por todos os sentidos. Quase 40% do nosso cérebro, toda essa parte mais rebaixada do cérebro, é alimentado pela audição. Então, eu já tive paciente que veio com uma ressonância do cérebro, com o cérebro atrofiado de verdade. Por quê? Porque falta de estímulo no cérebro, ele para de funcionar. O cérebro, ele tem uma capacidade, tanto para o bem quanto para o mal, de se adaptar de uma forma rápida, que você perde a sensibilidade. Então você acredita que está escutando, mas na verdade você não está. Então quando a gente exemplifica os sons, a pessoa fala, caramba, como é bom ouvir. Então ele volta a se socializar, ele volta a ir ao cinema, ele volta a compartilhar de festas de finais de ano com os familiares. Então eles voltam a ter dignidade, né? Doutora, então social. ouvir para o cérebro, para o ser humano, é como fazer ginástica. Ouvir, você está fazendo um exercício para o cérebro, para as coisas funcionarem lá dentro. Exatamente, eu costumo dizer exatamente isso. É o fisioterapeuta no teu cérebro. Esse aparelhinho minúsculo aqui, que eu vou até colocar na minha orelha para vocês perceberem, ó. Nossa. Não aparece. Não aparece nada. Não aparece, não incomoda. Quando eu precisar, eu venho aqui, você, por favor, bota esse aparelhinho em mim. Com certeza. Esse aparelhinho. Com certeza, nós vamos tratar da sua audição se por acaso um dia você precisar. Importante é fazer a avaliação todos os anos. Viu? Vocês estão vendo, gente. Cuide-se. Cuidem-se. Beijos. Nós acabamos de saber muita coisa importante, né, Aldine? Nossa. Sobre audição. Gente, corram fazer exames audiometria, porque é assim que você sabe. Se você está com problema no ouvido, se você está ouvindo, mas não está entendendo, né? Cuide-se. Vá ao médico, cuide-se. Quem ama você é você mesmo. Exatamente. Tchau. E tá terminando o nosso episódio de hoje. Ah, mas domingo que vem, às 19 horas, temos mais um encontro marcado com vocês. Aqui no Maiara Mais, Aldine 60 Mais. Ah, não esqueça de seguir também. Dá seu like, comenta aqui, comenta com os amigos, ok? Beijos e até domingo que vem. Tchau. Perceberam que a parte amarela ela já caiu, já tá menos que a metade dessa banana? A banana dela tá completamente exposta, né? Exato. Não ficou bom. A gente